A parcela do financiamento do seu carro está muito alta, comprometendo muito do seu orçamento? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre como funciona esse processo de revisão de juros de financiamento de veículo e uma outra alternativa, que é uma negociação administrativa que a gente pode fazer com o banco para procurar pagar menos pelo valor do financiamento. O meu nome é Rafael Recidive, eu sou autor do livro O Poder da Clareza Financeira e há 10 anos eu ajudo pessoas e famílias a viverem em paz com as finanças. Eu fui gerente de banco, né? Então negociei, vendi financiamento de carro, de tudo quanto é tipo e valor que você pensar. Então eu vi como é que funciona essa negociação de crédito, de financiamento, de dívida atrasada, do outro lado da mesa. Por isso hoje eu tenho dedicado a minha vida a ajudar as pessoas a viverem em paz com as finanças, sabendo negociar bem as suas dívidas e organizar a sua vida financeira. Quando a gente fala de financiamento de veículo, eu não tenho no meu trabalho essa política do tipo, se é proibido de financiar um carro ou casa, qualquer coisa que seja. Eu acho que pode financiar, porque financiar é a forma que você tem de conseguir aquilo, certo? No entanto, isso tem que ser feito com clareza. Porque quando você não faz com clareza, você faz e depois você entra numa dificuldade, porque você comprou um carro que a parcela é muito alta, o carro não é só a parcela, vai ter imposto, vai ter manutenção, um monte de outras despesas, tá? Carro dá mais despesa que filho, principalmente se for um bebê, por exemplo. Então é preciso fazer isso com clareza para evitar esse tipo de problema. Mas se você já criou um problema, tipo assim, já está difícil de pagar, Rafael, eu já fiz o financiamento, então nós vamos falar aqui das duas formas possíveis de você fazer revisão de financiamento e até o final desse vídeo vou te dar uma oportunidade de você ter ajuda nessa questão aí para você se livrar de uma vez por todas desses juros absurdos aí que o banco pode estar te cobrando, tá? Primeiro passo ou primeira alternativa que você tem para fazer revisão de financiamento é arrumando um escritório de advocacia especializado em dívidas bancárias. E aí é um grande desafio, porque onde é que nós vamos conseguir um escritório de advocacia que trabalhe com contratos bancários que seja de confiança, né? Escolher isso realmente não é fácil, tá? Já adianto que eu não trabalho com revisão de contratos bancários judicial, porque eu não sou escritório de advogado. Meu trabalho é ensinar as pessoas a fazerem as coisas do jeito certo, a negociarem as dívidas do jeito certo, mas aprender a lidar com o dinheiro para não criarem mais problemas. Mas a revisão de juros de contrato, ela é uma forma legal de você fazer os cálculos ali do seu contrato. Tipo assim, quanto eu estou pagando de juros, quais são as condições desse contrato, e aí o seu advogado vai fazer uma petição, realmente com todas as justificativas, um embasamento legal ali, para procurar junto ao banco uma negociação mesmo, que seja assim, banco, você está me cobrando demais, então agora eu quero que você reduza as taxas que estão nesse contrato de financiamento. Nesse caso, você continua pagando o financiamento, você não vai atrasar o financiamento, não vai fazer nada disso. Você simplesmente entra com o processo mesmo e aguarda a decisão da justiça em relação ao seu caso. Eu tenho uma visão de juros abusivos. Juros abusivos, para mim, são aqueles juros que você pega um contrato, olha a taxa e fala, não vou assinar, porque eu acho que isso é abusivo. Isso é juro abusivo. Na prática, o banco pode te cobrar qualquer taxa que ele quiser. Então, as pessoas elas têm muito essa visão essa ilusão. Vou fazer o financiamento, não estou nem aí, depois eu entro contra o banco na justiça e vou ganhar a causa. Vai perder a causa. Se você não tiver um bom advogado que sabe se te defender bem, que tem um bom embasamento, uma boa experiência, você vai perder a causa. Além de não conseguir o que você quer, você vai ter que pagar as custas judiciais ainda. Isso vai ser um problema para você. Tá? Mas essa questão de revisão de contrato bancário judicial é uma forma que eu acho que eu não entraria com processo contra o banco por isso, porque normalmente a taxa do financiamento de veículo ela já é mais baixa e eu assinei o contrato, então eu estou de acordo com aquilo ali, né? Então eu não faria isso. Mas se você quiser fazer, você pode procurar um escritório de advocacia e fazer esse tipo de processo. E existe uma segunda forma de negociar com o banco, financiamento de carro que está difícil de pagar, que é aquilo que espalhou pelo Brasil, os escritórios que fazem esse tipo de negociação. E aqui é que entra muitas vezes a grande furada, né? Porque os escritórios, o que eles fazem? Você está pagando lá 3 mil de prestação do carro. Está apertado isso, certo? E aí você vai lá, contrata eles, o que eles fazem? Eles vão te cobrar 1.500 por mês
em 6 parcelas ou um número X, eles vão fazer um contrato com você, você paga para eles esse dinheiro e aí você tem que esconder o seu carro. Olha a proposta, você esconde o seu carro para ele não ter busca e apreensão, para de pagar as parcelas. Isso qualquer pessoa pode fazer sem precisar de alguém ajudar, entende? Por quê? Pô, cara, se você está decidindo esconder o carro, parar de pagar, vai chegar uma hora que o banco vai aceitar uma proposta de quitação desse carro por um valor menor. Porque, tipo assim, eu não consegui prender o carro, que é a garantia. E o cara não está pagando, então quanto que é a dívida? 30 mil. Peraí, mas agora eu não vou receber. O carro sumiu. Então eu aceito 10 mil para quitar, 15 mil. Isso vai levar um tempo, tá? Então tem problema você fazer esse tipo de negócio? Eu não gosto desse tipo de negócio, mas se você entender que é a única saída que você tem, eu, por exemplo, prefiro vender o carro do que fazer esse tipo de negócio. Mas se você entende que isso é a saída que você tem, você faz esse negócio, mas cuidado com as promessas mirabolantes desses escritórios. E você tem que saber o seguinte, que além de pagar o escritório R$ 1.500 por mês, ou o valor que ele for acordado ali com eles, quando passar alguns meses que o seu carro já estiver muito atrasado, você já não está pagando, o banco já está cobrando, busca e apreensão, e ele não conseguiu encontrar esse bem, o banco ele vai continuar te cobrando, tá? Mas quando você fizer uma proposta, você vai ter que ter o dinheiro para pagar. Então você está devendo 40 mil do carro. Você faz todo esse processo, paga a empresa, e aí agora a empresa vai tentar negociar com o banco para você, e eles vão te falar assim, ó, você pode quitar por 20 mil agora. Se você não tiver os 20 mil, não adiantou nada. Então saiba disso, tá? Não é só pagar o serviço e ficar sem fazer nada e pronto. Você tem que pagar o serviço, tem que ser capaz de guardar dinheiro para você depois fazer uma negociação com o banco para quitar o seu financiamento. Senão, nada feito. Você vai ter contratado um serviço que não serve para nada, né? A não ser que você for para tomar mais o seu dinheiro, tá? Você poderia, se fosse o caso, fazer esse processo sozinho aí. Embora isso também é muito arriscado. Então, o que é mais importante nessa história é você entender qual a diferença de uma revisional, que é um processo judicial de revisão de contrato, e esse processo aqui, que é administrativo, que é essa forma estranha de fazer as coisas, né? Tipo, você tem que ficar fugindo do banco para tentar negociar com ele, tá? E eu não estou aqui defendendo o banco, falando que é justo os juros e tal, não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo dizer que eu sou adulto, então quando eu assumo um compromisso com o banco, eu assumi aquilo sabendo que eu tinha que pagar. Essa que é a grande questão. Mas também não significa que a gente não erra, né? Então, às vezes, vai assumir um compromisso além da medida, mas é reconhecer, cara, eu errei com isso daqui, então o que eu vou fazer agora? Eu vou vender esse carro e vou quitar isso daí e pronto, vou para frente. O grande problema é quando o cara faz uma dívida e depois ele quer vender o carro para quitar a dívida, mas a dívida é maior do que o carro. Porque na hora de financiar, como quer pegar um valor maior, joga o valor do carro lá em cima para dar o financiamento. Então cria esse tipo de problema aí e isso fica atrapalhando a situação financeira, tá? Mais importante de tudo isso é tenha clareza da situação, entenda qual é a sua realidade para você saber qual é a melhor decisão no seu caso, tá? Para você não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, tenha paciência, não saia assinando contrato com qualquer empresa de qualquer jeito, que você vai comprar mais problema ao invés de solução. E conheça, tenha conhecimento, porque isso te liberta e te ajuda a resolver essas questões da melhor forma. Se você quer ajuda para isso, para resolver um milagre na sua vida, não. Se você quer ajuda para viver em paz com as finanças, do jeito certo, aprendendo a lidar com o dinheiro, e resolvendo essas questões passo a passo, de forma inteligente e ordenada, é só você clicar aqui embaixo desse vídeo. Tem a página do meu clube de finanças ali. Você pode ter acesso ao meu aplicativo que automatiza seu controle financeiro e a minha ajuda pessoal nesse processo. Bora prosperar. Eu estou junto com você. Eu vejo você no próximo vídeo.